Meus amigos, Jair Bolsonaro deu uma entrevista para uma rádio lá de Porto Alegre, a Rádio Guaíba, e uma das exigências que ele fez ao dar essa entrevista foi que ele fosse entrevistado apenas pelo âncora do programa, pelo apresentador. Provavelmente ele fez um favor, porque tudo deu a entender de que ele conhecia o radialista, o cara que era o âncora lá, então ele, por boa vontade, ele deu uma entrevista lá para o programa do cara, mas um dos entrevistadores, um dos comentaristas do programa, não gostou nada disso, porque ele queria fazer perguntinha para o Bolsonaro. Então, ao final da entrevista, ele realmente ficou calado a entrevista toda. Ao final da entrevista, ele disse que talvez estivesse sendo censurado pelo presidenciável e depois pediu para sair do programa. Deu uma declaração do tipo, estou aqui há 10 anos, mas agora estou saindo. Todo mundo deu a entender de que ele estava saindo da Rádio Guaíba, mas era apenas daquele programa em específico, porque ele participa de outros, o nome do camarada é Juremir Machado, e os veículos de comunicação tendenciosos, como sempre, começam a colocar que Bolsonaro impediu que pessoa fizesse pergunta, é a volta da ditadura! Quer dizer, o Bolsonaro é uma das pessoas mais ocupadas no Brasil atualmente, o cara tá com uma agenda completamente lotada, assim como provavelmente o Fernando Haddad está, mas eu acredito que o Bolsonaro esteja muito mais. Então, ele simplesmente não pode fazer aquilo que ele fazia antigamente, que se você for procurar no YouTube, por exemplo, você vai ver entrevistas do Bolsonaro para canais minúsculos no YouTube. Ou seja, ele dava entrevista para qualquer um que quisesse entrevistar ele. Até então ele era apenas um deputado, agora ele é candidato a presidente com altíssimas chances de ganhar. Quando a gente vai um pouco mais a fundo nessa história, o jornalista, o radialista, que pediu para sair do programa logo após a entrevista do Bolsonaro, primeiro de tudo, ele é alguém que é crítico ferrenho ao Bolsonaro. Até aí, nenhum problema. Você vai lá no Twitter dele, você vê que ele está sempre compartilhando declarações contra o Bolsonaro, todas as coisas de ruim que aparecem do Bolsonaro na mídia, ele está compartilhando, está sempre fazendo críticas, usa palavras como, por exemplo, o cara que adotou o torturador de estimação, coisas do tipo, coisas que você vê geralmente esquerdistas falando. A gente percebe que em determinado momento ele já foi funcionário do jornal Zero Hora, que inclusive é lá da região sul também. Talvez esse nome, Jornal Zero Hora, não esteja muito nítido na sua mente, mas o Jornal Zero Hora foi aquele jornal que espalhou o boato de que o Bolsonaro defende o fato e a ideia de que mulheres devem ganhar menos porque engravidam. Todas essas pancadas que o Bolsonaro leva hoje sobre ser misógino, sobre ele defender que mulher deve ganhar menos, inclusive tem matéria no G1 dizendo que realmente o Bolsonaro disse que mulher deve ganhar menos porque engravida, o que é mentira, mas eles colocam como se o Bolsonaro estivesse espalhando fake news sobre ele mesmo, quando na verdade é o G1. Mas o responsável por começar tudo isso foi o Jornal Zero Hora, que não existe um áudio, não existe um vídeo, tem apenas um texto atribuído ao Jair Bolsonaro. Olha só, o Jair Bolsonaro disse isso aqui. Todo esse estardalhaço sobre misoginia atrelado ao Bolsonaro é culpa do Jornal Zero Hora. E esse Juremir Machado já foi funcionário do Zero Hora. Estou dizendo que foi ele que escreveu a matéria? Estou dizendo que ele estava no Jornal Zero Hora durante a época que isso foi escrito sobre o Bolsonaro? Não faço a mínima ideia, provavelmente não, porque parece que ele teve uma passagem de 2 anos, eu acho, só. Mas o que significa? Se você for lá no editorial da Folha de São Paulo, quantos jornalistas de direita você acha que vão existir lá? Jornalistas que votam no Bolsonaro. Se existir algum, provavelmente são a grande minoria. É a mesma coisa que vai acontecer em um jornal que inventa um boato cabeludo desse contra o Bolsonaro. Quem é o tipo de pessoa que esse jornal vai contratar? São as pessoas de direita, são as pessoas isentas ou são as pessoas de esquerda? Essa galera não entende que criticar não existe problema na crítica, pelo contrário, ela deve existir. Eu, inclusive, vi um vídeo hoje do Olavo de Carvalho, que é um cara que esse Juremir Machado costuma criticar no Twitter dele, dizendo que ele vai estar ao lado do capitão, que ele vai estar ao lado do Bolsonaro, mas não apenas para elogiar, mas para criticar também. Se os aliados podem criticar, por que os opositores não poderiam? Mas há uma grande diferença de você criticar e tomar certas atitudes. Eu não consigo ver motivo nenhum para esse camarada querer sair do programa. Não, ele me censurou. Vai lá e arruma uma entrevista depois com o Bolsonaro. Não, mas ele não me daria entrevista. Mas por que ele não daria entrevista? O que você iria perguntar para ele? O que você iria incitar ao Bolsonaro depois que você fizesse uma entrevista com ele? Foi o que eu disse aqui no começo desse vídeo. O Bolsonaro dava entrevista para
canais completamente pequenos. Ele dava entrevista para todo mundo. Por que nunca foi lá e entrevistou o cara? O cara já deu entrevista até para ator internacional, que o único objetivo era difamar a imagem dele. A tal lá da Ellen Page fez uma entrevista de 2 horas com o Bolsonaro, postou 4 minutos e ainda editou as reações. O Bolsonaro fez um elogio à garota falando que ela era muito bonita e ela riu na hora, falou, ah, muito obrigado, muito gentil da sua parte. Mas na edição, ela tava com cara de... E ainda apareceu essa imagem naquele programa lá, que é tipo um Gregório do Vivier dos Estados Unidos, que o cara também fez uma edição contra o Bolsonaro, e ele acreditando que aquela realmente foi a reação da Ellen Page diante do Bolsonaro. Não tem como levar essa galera a sério. Para mim, o pedido do Bolsonaro para ele ser entrevistado apenas pelo âncora foi completamente plausível. Eu fui censurado pelo Bolsonaro. Meu Deus do céu, de quem que é o programa? O programa não pode decidir quem é que vai falar. A entrevista só foi concedida porque aquele âncora em específico estava ali. Se não fosse ele, não teria entrevista com o Bolsonaro. Então, não existiria realmente chance nenhuma de fazer a entrevista com o Bolsonaro. Mas não, estou sendo censurado porque não fiz perguntas. Eu não consigo entender como é que a esquerda não consegue enxergar a própria hipocrisia. Meus amigos, divulguem o canal, se inscrevam, compartilhem, falem com seus amigos, deem like. Muito prazer, eu me chamo Renan França, estamos aí na reta final das eleições. Muito obrigado a você que assiste os meus vídeos. Acabamos de completar 6.000 inscritos, é um número pequeno, mas expressivo para mim. Muito obrigado. Eu fico por aqui e até mais.